Serviço Divino de Palavra, domingo, 10 de janeiro de 2021, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos, amadas irmãs, amados servos, para esta manhã temos uma palavra que está escrito em João, no capítulo 7, no versículo 16, e que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, mais uma vez podemos nos achegar diante do altar do Senhor para que nós possamos buscar a Sua palavra, essa que edifica as nossas almas, edifica o nosso coração, edifica a nossa fé, para podermos nos manter sempre firmes nessa fé e no dia do cumprimento da promessa, no dia do Senhor, então estarmos prontos para adentrarmos a este reino que Ele tem preparado para nós, não para nós apostólicos apenas, Ele tem preparado para todos aqueles que desejam esta salvação e nos dá a missão de podermos semear esse Evangelho, levar esse Evangelho a todos aqueles que nos cercam, aqueles que nos rodeiam, para que possam ter o conhecimento daquilo que Deus tem preparado e Deus quer fazer com cada um de nós. Nosso mundo, nosso reino não é desta terra, nós já ouvimos isso várias vezes. O nosso futuro está com Cristo, está com Deus, e este é o lema, inclusive, que o nosso amado apóstolo maior nos deu para este ano: Cristo, nosso futuro. Então queremos entender esta frase, amados, e deixar com que Cristo possa conduzir as nossas vidas de uma maneira que nós possamos cada vez mais entregarmos nas mãos dEle e deixar com que Ele possa nos conduzir, independente das circunstâncias que passamos nas nossas vidas. Que nós possamos sempre escolher pelo melhor, que nós possamos escolher por Cristo, que nós possamos sempre escolher por querer aprender com Cristo, tomar Cristo como nosso modelo. Então esse é o nosso objetivo, para que nós nos mantenhamos na fé, firmes na fé. Vemos o que se passa no mundo, mas isso não pode nos abater. Há situações e situações. Então não queremos deixar com que essa nos abata. Não queremos deixar com que a pandemia seja maior do que Deus, que a pandemia seja maior do que Cristo. Não, absolutamente. É uma luta que está nos dado, que nos é permitido, para que nós possamos sair fortalecidos. E isso só é possível quando nós entregamos o nosso coração a Deus, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, quando nós olhamos para Cristo como aquele que quer nos ensinar e que quer o nosso crescimento, e nós não queremos que isso seja diferente. Nós queremos sim que Cristo nos oriente a cada dia, a cada momento, para que nós possamos ter a edificação adequada e necessária para o futuro. Então, Deus envia seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para poder trazer um evangelho, trazer um ensinamento, para poder fazer a conexão entre o homem e Deus. Este era o propósito. E além disso ainda, fez com que, dentro desse seu projeto, desse seu propósito, do propósito de Deus para com o ser humano, ainda sacrificou o seu Filho por nós, por nossa causa, para que os nossos pecados fossem abatidos, para que nós pudéssemos estar limpos, porque Ele morreu como um cordeiro, sem pecado e sem mancha. Então nós queremos entender isto, nós queremos entender os propósitos que Deus tem para com cada um de nós, que nós possamos querer ser, sim, a imagem e semelhança de Cristo. E para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos, no último serviço, isso sempre foi dito, amados, muitas vezes, mas o apóstolo de distrito colocou como ênfase no último serviço divino, no primeiro serviço divino do ano, que nós possamos vencer o nosso próprio eu. E digo mais, amados, definitivamente. Isso significa nós
compartilharmos com Deus as nossas lutas e as nossas circunstâncias e buscar nele forças e sabedoria, para que nós possamos estar crescendo na imagem e semelhança de Cristo. Então precisamos vencer o nosso próprio eu. As nossas opiniões para Cristo, para Deus, elas são ínfimas. Não adianta nós pensarmos por isto ou por aquilo, mas eu compreendo desta forma, eu compreendo daquela forma. Não, nós queremos compreender verdadeiramente o que Deus nos fala, o que Deus quer colocar no nosso coração, o quanto Ele quer nos fortificar, para que nós possamos então chegar à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar na plenitude, para podermos chegar nessa eternidade com o Senhor. Alguns serviços divinos atrás, dentro da palavra estava dito que nós não vamos chegar no dia do Senhor sem pecados, porque temos o pecado constante, ele nos rodeia constantemente. É o príncipe das trevas que nos faz cair no erro constantemente. No entanto, não é porque nós estamos no pecado e que o Senhor não vai nos levar à eternidade com Ele, mas Ele está olhando dentro do nosso coração o quanto nós lutamos, o quanto nós trabalhamos no nosso coração para querermos ficar e ser a imagem e semelhança de Cristo. Somos discípulos de Cristo, e sendo discípulos de Cristo, somos aquele que aprende com o Mestre. Cristo é o nosso Mestre. Então não adianta Cristo nos dizer de uma forma e nós pensarmos de outra e vamos fazer conforme os nossos pensamentos. O exemplo é claro, amados. O aluno vai à escola, o professor ensina para ele uma série de matérias, dá uma série de teorias e de situações para ele. O professor ele falou até muito bem hoje. Gostei da forma com que foi a locução do professor, mas eu não vou tomar tanto dessa matéria, não. Eu vou fazer da minha forma. Sabe mais o aluno do que o professor? Claro que não, amados. O professor já está lá na frente, já fez passou por uma graduação para poder chegar ali e dar aula. Então, amados, Cristo olha para nós da mesma forma. E Cristo, ele ensinava de uma forma, ele falava com convicção. E ele não falava de Deus, ele não falava dele, ele falava de Deus. Ele não falava de si próprio, ele falava do Pai. Ele não queria a glória para ele, as glórias eram sempre ao Pai. No versículo 18 desse mesmo capítulo 7 fala: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas foram as vezes que o Senhor foi fazer as suas orações, foi buscar em Deus e colocar a Deus aquilo que era as suas súplicas, as suas necessidades e também pedir as forças necessárias para poder seguir em frente? E vamos naquela que é a mais conhecida, quando ele foi ao Monte Getsemane para orar, e ele sabia o que estava para acontecer, o que estava por vir ali, e o que ele pedia? Ele pedia a Deus que, se possível, afastasse aquele cálice dele, mas que não fosse feita a vontade dele, sim a vontade do Pai. Este é o ponto para nós, amados. Este é o ponto para nós. Por mais que queiramos algo, a nossa oração sempre deve terminar: Pai, que não seja feita a minha vontade, senão a Tua. Aí sim nós estamos nos colocando num posicionamento de nos entregarmos a Deus, de querermos essa imagem e semelhança, de querermos aprender com Cristo. E Jesus ele ensinava com propriedade. Ele não falava aleatoriamente, ele não falava algo superficial. Ele tinha autoridade naquilo que ele falava. E autoridade não... A palavra autoridade precisamos sempre tomar um pouco de cuidado com ela, amados. Principalmente nós como servos, nós não vamos
praticar o Evangelho ou semear o Evangelho como eu mando fazer assim, eu quero, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer de outra forma, não pode fazer desta forma, tem que mudar. Isso não é autoridade ministerial, isso não é autoridade de cada um de nós como irmãos, não só de servos, mas irmãos, porque a missão de espalhar o Evangelho, de plantar o Evangelho nos corações, é dado a todos. Então nós não vamos querer fazer com autoridade mandando, nós não somos mandatários, mas sim falar com autoridade, ou seja, com convicção da fé que nós professamos. Esta era a autoridade que nosso Senhor Jesus Cristo utilizava na sinagoga, utilizava entre as pessoas, utilizou no Sermão da Montanha. Essa é a autoridade com que Cristo falava. Então, queremos sim nós fazer o trabalho que Deus coloca para nós com autoridade, com a mesma autoridade que fazia Cristo. Este é o ponto. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 32, fala sobre esse posicionamento de Jesus. Aqui diz assim: e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Esse é o ponto. Então, fazia com que se admiravam daquilo que ele fazia, com que eles pudessem se admirar daquilo que ele fazia, de como ele falava. Não falava com rispidez, mas falava do plano de salvação, com sinceridade, com amor, com carinho, atendia a todos. Quantas vezes nós ouvimos dizer que Cristo não fazia acepção de pessoas? Ele não escolhia, olha, para este eu vou fazer um tipo de trabalho, para este eu vou fazer outro tipo de trabalho, para aquele outro tipo de trabalho, para este pode, para aquele não pode. Isto não está escrito. Não é o amor de Deus fazer escolhas. Acabamos que nós escolhendo seguir ou não, cabe a nós escolhermos vencermos o nosso eu ou não. E quando nós conseguimos vencer o nosso eu, quando nós conseguimos nos colocar num posicionamento onde nós entregamos o nosso coração a Deus e deixamos com que Ele possa nos conduzir, então, amados, nós estamos alcançando a imagem e semelhança que Deus tem colocado para nós. Então, que nós possamos buscar essa doutrina, que nós possamos buscar esses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou colocado aqui, que nós possamos manter, amados. Falamos aqui da oração, quando Jesus ia buscar, através das suas orações, buscar no Pai aquilo que ele necessitava para poder fazer o seu trabalho, remetendo isso para nós. Nós também precisamos levar uma vida intensa de oração. E as nossas orações, amados, para que nós possamos deixar isso muito claro, há alguns momentos da oração que nós temos aquele tempo mais extenso. Vamos colocar 2 momentos da nossa vida. Quando nós iniciamos o dia, quando acordamos pela manhã, e quando nós vamos dormir, quando nós vamos deitar e dormir para o nosso descanso. São 2 pontos, início e final de dia, que nós temos o tempo ali para podermos conversar com Deus mais contundentemente, poderíamos dizer assim. Mas e durante o dia? Então, durante o dia eu não tenho necessidade de falar com Deus? Amados, a nossa oração ela não precisa sempre ficarmos parados em algum lugar e termos uma conversa com Deus de 5, 10, 15 minutos durante o dia todo. Mas quando nós estamos levando Deus dentro do nosso coração e quando nós vemos uma situação, vamos colocar uma situação hipotética. Um amigo nosso conversando conosco nos diz: olha, eu estou passando por essa e aquela situação, a coisa está acontecendo assim, assado. E nós nos apresentamos a ele, estamos ali ouvindo. O que nós deveríamos pensar? Bom,
deixa eu ver o que eu vou dar de conselho para essa pessoa, para ela poder resolver a sua situação. Não deveria ser esse pensamento, deveria ser outro. Pai, enquanto a pessoa está interlocutando, falando com você, você fala com o Pai. Pai, dê-me a palavra correta para colocar no coração dele, para acalmá-lo, para ajudá-lo. E deixe que o Senhor possa te usar como ferramenta. Isso é apenas um exemplo. E não era uma oração? Quanto tempo você gastou nessa oração? 5 segundos? 10 segundos? Faça um teste, amados. Pegue um cronômetro e fale durante 10 segundos. Você vai se surpreender quantas palavras você coloca em 10 segundos. E é uma oração. Ou se você tem uma situação diferente, sempre colocamos nas mãos de Deus, intensifiquemos esse nosso posicionamento de oração. O Senhor Jesus, Ele sempre ensinou a questão do amor ao próximo. E Ele mesmo, quando chegava a Deus, Ele sempre agradecia a Deus, Ele sempre louvava a Deus, as honras e as glórias para Deus. Como é que é mesmo a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que louvor é este, amados? Quanto louvor nós estamos, nessa pequena frase, quanto louvor nós estamos colocando para Deus, porque nós estamos reconhecendo a sua santidade. E queremos aprender com essa santidade, e queremos aprender com esse amor que nosso Senhor Jesus nos coloca, nos ensina. Conhecemos a parábola do bom samaritano. Para resumir, amados, aquele homem que foi roubado, que passou na mão dos ladrões e ficou espancado naquele lugar, naquela rua, o que acontecia? Muitos que passaram antes do samaritano passavam longe, quando via a situação passava longe. Mais ou menos assim, esse problema não é meu. E ia embora. Amados, é esse o amor que Deus nos ensina? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todo o teu ser, em primeiro lugar. E igual a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, voltando no ponto de sermos discípulos de Cristo, como é que Cristo amou? É isto que nós queremos fazer. Amados, passaram-se séculos, ou melhor dizendo, já 2 milênios da passagem de Cristo por sobre a terra. Naquela época ele já falava para os seus discípulos e depois seus apóstolos, para que eles guardassem todos os ensinamentos que ele tinha dado para aqueles discípulos, para que eles pudessem, então depois, guardando aqueles ensinamentos, levar para frente. 2000 anos depois mudou o quê? Não mudou, amados. Para os apóstolos de hoje e para o grupo ministerial de hoje, é dado o mesmo ensinamento. Guarde os meus ensinamentos e replique esses ensinamentos. Igual. Então temos uma missão, amados. Façamos como o bom samaritano. Cuidemos do nosso próximo. Quantos dos nossos irmãos nós sabemos que estão com necessidades de uma palavra? Você já fez uma chamada de vídeo para algum daqueles que você conhece? Daqueles irmãos de congregação, daqueles teus amigos? Você está mostrando o teu amor ao próximo. Isso que devemos fazer. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós possamos ter dentro de nosso coração Cristo como nosso exemplo. Queremos aprender com Cristo e queremos ter e buscar esse futuro que é Cristo. Amém.